Vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Condica de Lajeado, a Leila Rodrigues Ponciano, para falar sobre as eleições do Conselho Tutelar de Lajeado. Já ocorreram algumas mudanças, alterações, tem alteração também de local de prova e a Leila, então, pode explicar para a gente melhor sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo espaço, bom dia a todos os ouvintes. A gente está agora aí na reta final, né? Foi um processo bastante conturbado, né? Tivemos toda a situação de calamidade que afligiu o município, mas felizmente agora estamos aí na reta final, né? Para as eleições e estou feliz por ter esse espaço, né? Para convocar e convidar os eleitores, né? Para que compareçam aos locais de votação no dia 26 de novembro, escolham o seu candidato, né, e participem desse processo. Importante a gente fazer uma retomada, né, Leila, porque estava previsto para o dia 1º de outubro a eleição do Conselho Tutelar de Lajeado, assim como aconteceu em boa parte, né, a maioria dos municípios do Brasil, teve essa data como data para a escolha dos conselheiros tutelares. Aqui na região, Lajeado e Mussum foram os dois municípios que tiveram o adiamento por conta da enchente de 4 e 5 de setembro. No Brasil, tivemos outros locais também que tiveram mudanças e todos esses terão a eleição no dia 26 de novembro, aqueles que não tiveram no dia 1º de outubro. Por que Lajeado teve que alterar, né, sendo que a enchente foi cerca de um mês antes? Eu sei que teve um local de votação que foi bastante atingido, que é o centro Lenina Klein, né, da Islã, que inclusive não vai ser mais ponto de votação, mas fale um pouco desse processo e se teve muita interferência, se teria um grande prejuízo ter sido realizada a eleição naquele período. O processo, né, da organização do pleito, né, ele envolve várias etapas, né? Durante o período ali de setembro, que seria um mês que a gente finalizaria o processo, né? Que passa também pelo treinamento de quem vai ser os mesários, né? Pela organização dos locais no dia, né? Por próprias reuniões, né, com o cartório, né? Todo esse processo ele foi muito prejudicado pela situação de calamidade, porque todos os trabalhadores estavam envolvidos no atendimento às famílias, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, na gestão dos pavilhões. Então, em função de tudo isso, fizemos, né, esse relato ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Tivemos uma reunião com esse conselho, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Local, e foi acolhido o nosso pedido, foi entendido que realmente não teríamos condições de realizar a eleição no dia 1º, conforme previsto. Uma situação que nós lamentamos, né, enquanto Condica, gostaríamos muito de ter seguido todo o rito que estava já posto, mas infelizmente não foi possível, né? E aí ficou para o dia 26 de novembro agora, como tu mencionou, né? Todos os municípios que não conseguiram realizar. Claro que isso traz prejuízos, né? Como eu falei antes, é uma situação lamentável. A própria situação de calamidade que nos atingiu causou vários danos de muitos aspectos. Mas, infelizmente, não tivemos outra alternativa, né? Em relação aos pontos de votação e também aos candidatos, né? E já também incluindo nessa pergunta, em relação às pessoas que podem votar, né? Porque daqui a pouco nossos ouvintes estão acompanhando, não sabem se poderão votar, o que precisa também para fazer essa votação e os locais de votação, é claro. Exato. Podem votar todos os eleitores de Lajeado, né? Quem vota no município de Lajeado pode votar para a eleição do Conselho Tutelar, levar o seu título, né, um documento com foto, e aí pode participar, né, da votação. Eu vou ler aqui os locais de votação, e aí eu atendo o seguinte: eles não são os mesmos locais numa eleição para prefeito, vereador, presidente, enfim, para as outras eleições. São unificadas os locais, né? Como não é uma eleição que segue o mesmo procedimento das outras, então são menos locais. A gente vai ter 12 locais de votação. E aí vamos estar divulgando, mas eu não voto nesse local, onde é que eu voto? Por exemplo, eu voto na Campestre, né? Numa sessão no bairro Campestre. A minha sessão vai ser no bairro Santo André, que vai ser a sessão mais próxima
do local que eu costumo votar normalmente. Essa lista, até, né, antes estava falando, para divulgar também, né, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, estão espalhadas em alguns locais estratégicos, como escolas, né, e outros pontos, né, e também gostaria de aparecer no site da rádio, para que a população possa ver, eu voto em tal lugar, para onde eu devo me dirigir. Acho que é importante a gente divulgar bastante. Vamos colocar nessa matéria depois, que vai estar no bom. nosso portal, bem escrito, mas é importante a gente falar no ar também, né? Claro. Esses 12 locais de votação, então, para conselheiro tutelar, dia 26 de novembro em Lajeado. Isso. Das 8 às 5 da tarde, Exatamente. é isso? 8 da manhã às 5 da tarde, Isso. mesmo horário que é o padrão aí para as outras eleições. Isso, mesmo horário padrão, os documentos são os mesmos e quem está apto a votar para as outras eleições está apto para votar para conselheiro tutelar. Os locais, então, vamos ter urna no Salão de Eventos da Prefeitura, que fica dentro da Prefeitura, na APAI, na MF Dom Pedro I, na MF Nova Viena, MF Francisco Oscar Carnal, a FOC, né, conhecida como FOC, a Porto Novo, Projeto Vita Conventos, Projeto Vida Moinhos, Projeto Vida Santo André, MF São João, Ginásio Montanha e Guido Lerman. Vão ser os locais que vão ter as urnas, né? São 12 locais. A pessoa que quiser votar, ela tem que ir em uma determinada sessão? Ela não pode, por exemplo, eu quero votar, vou em qualquer uma dessas 12. Como é que ela faz para descobrir qual é a sua sessão, já que tem um número bem menor de locais de votação? Isso. Se a pessoa pode acessar as redes sociais do Condica, né? Que lá tem essa lista, né? A gente vai mandar para vocês também. Está sendo publicado no site da Prefeitura. As sessões certinha também? Sim. Por exemplo, vamos pegar uma aqui, ó. Se a pessoa... Qual é esse exemplo que eu dei antes, né? Eu voto na Campestre. Aqui vai estar escrito do lado, né? Eleitores que votam nesses locais. Aí vai estar lá, Campestre. Deverão votar? Vai estar do lado escrito. É uma planilhazinha, né? E aí vai estar escrito que eu devo votar no Santo André. Mas vai estar disponibilizada a sessão da pessoa? Isso, né? Ela vai ter que se dirigir até esse local. Por exemplo, eu voto Dá um exemplo teu no aí. Melinho. No Melinho, vamos ter que achar aqui na lista. A lista é longa, mas enfim. Aí tu vai olhar aqui na lista e vai ver o local que tu tem que ir. O local. Aqui, já achei, ó. Melinho, Projeto Vida Moinhos. Ah, tá. Então tu vai até o Projeto Vida Moinhos e vai votar lá. Se eu não me engano, são mais de 200 sessões que nós temos aqui em Lajeado. Cerca de quase 300, se eu não estou enganado. Então é um número bem maior do que essas 12 que nós teremos. Sessões, eu estou falando, né? Não local de votação. Sim. Só no Melinho, por exemplo, são 4 ou 5 sessões. Sim. Então, já tem aqui. Eu também voto lá. É uma sessão diferente da Rita. Moinhos, agora tu já está informado. Também já estamos sabendo. Quantas pessoas que poderão receber o voto de cada eleitor? Vota num ou numa? Ou vota nos 5 que podem ser eleitos? Sim, são 12 candidatos, mas só pode votar em um candidato. Vota num. Vota em um candidato, vai ter que escolher o seu candidato. E é só para titular, não tem votar um para titular ou para suplente. Não, é só um. Só né? um. Só um. Bem simples, então. Chega lá. Bem simples. Escolhe o seu candidato, vai chegar lá e fazer só um voto, é rapidinho. A lista dos candidatos, ou pode citar também os nomes, né? Leila Rodrigues Ponciano, ela que é presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lajeado, presidente do Condica. Posso citar os nomes, mas como eu falei, a gente está divulgando, né? E tem essa lista, esse cartaz em vários locais, né? Públicos, né? Para as pessoas poderem ir acessando, mas também pode consultar as redes sociais, né? Hoje... nome, número? Nome, nome e número. Nome e número. Nome e número. Antes de citar os nomes dos candidatos, né? Eu gostaria de frisar muito, né? Para que o eleitor também pense muito na sua escolha. Né? Esse cargo de conselheiro tutelar é um cargo que envolve muita responsabilidade. São pessoas que atuam com a rede de serviços do município, mas atuam principalmente nas comunidades, em situações, às vezes, muito graves, né? Que envolve violência contra a criança, abuso sexual, né? Exploração sexual, enfim, acolhimento de crianças e adolescentes. Claro, quem determina isso é o judiciário, né? Toda a rede de serviços, mas o conselheiro ele está atuando junto a essas demandas, né? Então, precisa ser uma pessoa com capacidade para isso, né? Muitas vezes, não só nesse pleito, como em outros, a gente acaba escolhendo por... é amigo do fulano, é vizinho do Beltrano. Então, que tenha esse cuidado, né? É um cargo realmente que exige essa capacidade, né, para poder lidar com essas situações. Vocês querem que eu faça a leitura? Sim, importante. Pode ser. Então, a gente tem a Adriana Celi, número 20,
A Adriele Nazaré Lima Valdec Cross, espero estar lendo certo o nome, o número é 16. Amanda dos Santos da Silva, número 26. Ana Paula Rolf, número 56. Danusa da Rosa Gamalho, número 38. Elisete Fátima da Souza Fonseca, número 48. Juliana da Silva, 42. Kátia Keren Rocha da Silva, número 82. Márcia Inês Blum, 74. Marino Luiz Barcé, 62. Rejane Terezinha Junqueira Silva da Silva, 68. E, por fim, Rosicler Rejane Ledur Branker, 32. Em relação à divulgação, né, após, né, a apuração, enfim, como é que isso vai funcionar, Leila? Do resultado, né? Os resultados a gente também vai estar no site da prefeitura, também vai estar nas redes Mas sociais, na vai sair sequência, também tem no um Diário tempo? Oficial, né? Tem um tempo para isso acontecer, um período previsto ou não, exatamente? Vou ficar te devendo essa resposta Eu me agora. recordo outros anos à noite mesmo. Ele sai à noite, ele vai É. sair logo em seguida, né? Porque a urna eletrônica, né? Na noite mesmo, os candidatos já vão São ser poucos comunicados, né? Já vai sair na imprensa, É né? por quanto tempo o período 4 anos. de duração? 4 anos. São 5 titulares e 5 suplentes que são eleitos, isso? Isso, a gente tem 12 candidatos, desses 12 vai sair 10, então, Uhum. né? Só que 5 vão assumir e 5 ficam para suplentes, para férias, licenças. Quantos votantes vocês estão esperando? O máximo possível, né? Tem o número da última edição, há 4 anos? Não trouxe esse dado para te passar. Mas a gente tem, o que eu posso te afirmar é que são poucos os eleitores que vão votar nesse pleito. Isso historicamente falando, né? Pois é, uma estimativa. Historicamente falando. Olha, eu chutaria que teve na última em torno de 3 mil, mas eu não tenho para te Olha. dizer esse número exato. Claro, né? poderia ser bem maior, mas também 3 mil já é uma Já boa é, representação. Uhum. Vamos torcer que tenhamos mais, né? E tem outra situação, né, Leila? Porque Lajeado por pouco não pode ter mais conselheiros tutelares. É uma coisa que eu acho que já passou da hora de ser mudada essa legislação no Brasil, porque o município que tem 1.000 ou 2.000 habitantes tem os mesmos 5 conselheiros tutelares de que Lajeado, que tem quase 100 mil habitantes. Mas, se eu não me engano, para ter mais conselheiros, acho que seriam 10, aí tem que passar dos 100 mil habitantes, Tem é que isso? passar dos 100 mil habitantes. E estamos Senão não é um permitido. pouco aquém disso. Um pouquinho, né? Acho que o último censo deu 97 mil. É. Então, estamos perto. Eu entendo que hoje seria muito importante, mas a gente tem que seguir as normativas, né? O que nos prevê em termos nacionais. Leila, então, no dia 26 de novembro, entre 8 da manhã e 5 da tarde, em 12 locais, né, que já foram citados aqui e também estarão disponibilizados na nossa matéria, né, no site independente.com.br, todas as pessoas aptas à votação nas eleições em geral, né, eleições, digamos, em geral, elas podem também votar e devem, né, votar nessa do Conselho Tutelar. É isso aí. Reitero o convite para que compareçam às urnas, para que escolham um candidato, né, e que participem desse processo que é tão importante. Para atender a nossa audiência aqui, não sei se tu consegue já dar uma pesquisada ali, o ouvinte que vota no Montanha, ele diz, normalmente eu voto lá, posso votar em conventos, ele está querendo escolher, na verdade não é assim, a gente já Não, falou, não pode. vai ser dito, vai estar estabelecido, isso a gente vai estar disponibilizando também no nosso portal, mas Montanha, então não sei Ele se já tem costuma aí. votar no Montanha? Não Ele sei vai em que votar ponto no do ginásio Montanha. vai votar no ginásio do bairro Montanha. Exato, tem uma urna lá. Então, fica mais Fica mais mais fácil fácil ainda, tá ainda. bom? O ouvinte que pede para não ser identificado, se identifica pra gente. E a Ana Cristina, ela faz uma crítica aqui, ela diz, penso que o Conselho Tutelar de Lajeado precisa melhorar muito, não se vê falar de ações deles com resultado positivo. A opinião do ouvinte aqui no 999787885. Talvez porque envolva, não sei, eu estou aqui, né, envolvam questões muito particulares, envolva menores, talvez por isso a divulgação ela não ocorre, talvez de forma tão corriqueira assim. Talvez seja isso. Eu não sei, pode ser, a crítica dela ali pode ter vários motivos, né, para ela estar acontecendo. Talvez ela pode até ser uma pessoa que pediu a intervenção do conselho e não aconteceu do jeito que ela imaginava que tinha que acontecer. Isso também é importante dizer, que o Conselho Tutelar não tem papel de polícia. As pessoas confundem um pouco, né? O papel dele é proteção, não punição. Em né? que situação a gente pode chamar o Conselho Tutelar, por exemplo? Ou Sempre- avisar? Sempre que se perceber que tem uma situação de risco contra a criança e adolescente, que tem uma situação de violação do direito daquela criança e adolescente à proteção, ao cuidado. Então, situações que envolvam... E muitas vezes justamente para pedir uma orientação, porque ele é um órgão orientador.
né? Ele é um órgão de proteção e um órgão orientador. Então, a comunidade pode se adicionar sempre que julgar necessário. Leila, muito obrigado por tua presença, sucesso. A gente vai estar disponibilizando essas informações todas no nosso portal agora, nessa matéria, mas também ali quando chegar mais perto da data, que é 26 de novembro, para a escolha dos conselheiros tutelares de Lajeado. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente. Um bom dia para nós. Obrigada. Conversamos com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com Dica, a Leila Rodrigues Ponciano.